Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Conosco aqui no estúdio, além da nossa equipe, o nosso intérprete Ronaldo. E aí, Ronaldo, firme? Então vamos lá. Objetivos: ler e interpretar textos base para a produção de texto na plataforma Redação Paraná. Desenvolver argumentos e proposta de intervenção para compor um texto dissertativo argumentativo. A pergunta é, olha para mim, será que respeitamos as diferenças? Quais as diferenças que você respeita, que você percebe que necessitam desse respeito? Então, o desafio de se conviver com as diferenças já foi motivador para você formar uma dupla com quem? Com um colega, obviamente. E a partir disso reflitam, debatam, argumentam e vamos utilizar o Jamboard. Então, a partir da leitura dos textos motivadores para a proposta da Redação Paraná, a ideia é que vocês façam o quê? Coloquem no Jamboard a tese da dupla. Prof, o que é uma tese? Uma tese é o que você pensa sobre o desafio de se conviver com as diferenças. Converse com o colega e coloquem a tese de vocês. Eu já volto. Voltei. A esta altura, você já definiu, então, qual é o desafio de se conviver com as diferenças, elaborando o que chamamos de tese. Uma tese feita em dupla, sintetizada por vocês na plataforma Jamboard. A letra, uns iguais aos outros do Titãs, temos aqui um fragmento, né? Diz assim, enquanto texto motivador. Os homens são todos iguais, brancos, pretos e orientais. Todos são filhos de Deus. Kaiowás contra chavantes, árabes, turcos e iraquianos. São iguais os seres humanos, são uns iguais aos outros. São uns iguais aos outros. Americanos contra latinos, já nascem mortos os nordestinos. Os retirantes e os jagunços, o sertão é do tamanho do mundo. Dessa vida nada se leva, nesse mundo se ajoelha e se reza. Não importa que língua se fala, aquilo que une é o que separa. Não julgue para não ser julgado. Tanto faz a cor que herdamos. O segundo texto motivador, que vem logo a seguir, é um fragmento, é da Declaração Universal da Diversidade Cultural. E diz assim, a cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades, que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefícios das gerações presentes e futuras. Habilidades necessárias. Então, estamos falando das habilidades necessárias para uma boa redação. A primeira delas é a seleção de informações para a construção da argumentação. Como eu faço isso? Você pode retirar da coletânea de textos, por exemplo, deste texto, né? Que geralmente são apresentadas na prova e pode também buscar no repertório que você construiu ao longo da sua formação. Como se sustenta uma tese? A tese é um texto o quê? Dissertativo argumentativo. Então, dependendo
da escolha da tese num texto em que você vai ter que articular, colocar o teu ponto de vista, colocar os argumentos, né? Você tem que fazer o quê? Sustentar isso. Ninguém é de ninguém. É o outro texto motivador dessa proposta de redação. É do Engenheiros do Havaí. Acompanhe comigo a leitura. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver. O mesmo quadro, há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma igual a outra. Ninguém igual a ninguém. Me espanta que tanta gente sinta, se é que sente, a mesma diferença. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há palavras que nunca são ditas. Há muitas vozes repetindo a mesma frase. Ninguém igual a ninguém. Me espanta que tanta gente minta descaradamente a mesma mentira, todos iguais, mas um mais iguais que os outros. Na atividade 1 tem uma proposta legal para você, combinado? Vamos ver? Então, olha, primeiro eu vou passar a dica. Para você que ficou curioso, você pode pesquisar no YouTube a música e assistir o guitarrista e vocalista e fundador da banda, Humberto Gessing. Então, você acha Engenheiros do Havaí, música Ninguém Igual a Ninguém. A partir disso, você pode também fazer só contexto. De que modo o tema é retratado nesse texto? Faça uma breve descrição crítica presente no texto. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei a gabaritar contigo a atividade 1. Conseguiu pesquisar no YouTube? Verificou a música? Gostou da letra? Então, olha só, relendo aqui, e é importante sempre essa releitura para que você perceba o quê? O nosso objetivo da questão, uma breve descrição da crítica presente no texto. Então, vamos reler. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há tanta gente pelas ruas e nenhuma é igual a outra. Ninguém é igual a ninguém. Me espanta que tanta gente sinta, se é que sente, olha o questionamento, a mesma indiferença. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há palavras que nunca são ditas, há muitas vozes repetindo a mesma frase. Ninguém é igual a ninguém. Me espanta que tanta gente minta descaradamente, a mesma mentira, todos iguais. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Percebe a crítica, o questionamento, principalmente nessa última aqui? Então vamos gabaritar. Você poderia ter escrito mais ou menos como que eu coloquei aqui para ti no exemplo. Veja.
Esta música fala da variedade de etnias, culturais, costumes dentro outros, como há também uma variedade de visões e o quê? Opiniões acerca desta diversidades. E como não há igualdades, na verdade, e sim diferenças, e como estas são naturais, mas apesar disso, há muita indiferença. E estas indiferenças, e muitas vezes essa indiferença nem é sentida pelas pessoas, pois tornou-se algo normal. Observe que aqui, ó, ele coloca isso, né? Me espanta que tanta gente minta descaradamente. Essa questão do tornar igual. E também neste ponto, a mesma mentira, todos iguais, mas um mais iguais que outros. Então, quando eu coloquei essa questão aqui, é para dar um norte. Claro que nós sabemos que tem outras respostas possíveis, né? É a sua resposta. Continuando, poderíamos dizer assim, vemos que ao afirmar como ainda tanta gente repetindo a mesma frase, perceba lá qual é a frase repetida. Ninguém igual a ninguém, né? Então, eu coloco que repetindo a mesma frase, a mesma mentira, mesmo não dizendo nada, e que ao mesmo tempo em que somos todos iguais perante a lei, por exemplo. É uma questão. Mas somos uns mais iguais do que outros, quando, por exemplo, um rico que é detido, logo é liberado, e um pobre não. Assim, no fundo, ninguém é igual a ninguém. Então, esse tipo de inferência, de crítica, você pode fazer nessa questão com uma breve descrição crítica do que aparece no texto. Claro que você tem que ir passo a passo, olhando, né, os questionamentos colocados na música. Você precisa de um tempinho aqui para fazer isso. Agora chegamos no momento à sua vez. Então veja, você vai acessar o Redação Paraná. No aplicativo Redação Paraná tem a proposta com o seguinte tema: o desafio de se conviver com as diferenças. Acesse aí que eu já volto. Seguimos com a proposta do Redação Paraná. A atividade 2, o que você vai fazer? Analisando os textos motivadores e fazer uma síntese sobre a abordagem do tema proposto. Então, uma breve descrição crítica para você ouvir aqui a música dos Titãs, uns iguais aos outros. Você pode clicar aqui no YouTube. E eu já volto. Você vai estar fazendo aí tranquilinho.
Voltei. Olha como fica a atividade. Todos os textos motivadores da proposta abordam que, na verdade, ser diferente é normal. Criticam todos os tipos de preconceito e colocam a diversidade como algo natural e benéfico, que pode ser relacionado à democracia, por exemplo. Relembrar ainda conflitos étnicos ainda existentes no mundo demonstra o quê? Conhecimento prévio por parte do candidato. Então, você pode colocar nessa questão. A proposta, o que diz? Nesse sentido, ser diferente já não parece tão encantador. Considerando a figura e os textos acima como motivadores, redija um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: o desafio de se conviver com a diferença. Qual que é a dica? Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Você está dentro da proposta, então você agora vai redigir o quê? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Fica na tela observando que em dupla você vai fazer exatamente isso, ó. Desenvolva o rascunho, com o parágrafo servindo de introdução, você já tem a tese. No desenvolvimento você continua agora colocando os 2 argumentos pelo menos, e na conclusão você vai colocar o quê? Uma proposta de intervenção, retomando o que você colocou na tese, lá no início. Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei. Estamos vendo a introdução, o desenvolvimento, a conclusão do seu texto, cara estudante. Então, vocês fizeram em dupla, viram que no intervalo deixei essa proposta para vocês novamente retomarem o tema, né? O desafio de se conviver com a diferença. E veja, a partir disso, vou te passar a análise, para você ter mais um norteador. Exemplificar este problema com casos conhecidos de discriminação, de qualquer ordem, contextualiza o tema e pode ser o início de uma discussão. Vocês poderiam se questionar qual a origem dos preconceitos, por que eles existem, por que é tão difícil para as pessoas conviverem com as diferenças, por exemplo. A proposta de intervenção, prof, pode ser feita como? Pautar-se então em projetos palpáveis, práticos e reais, que possibilitem a compreensão, o respeito e a boa convivência entre todas as pessoas. Ah, professora, dá um exemplo? Dou sim, meus queridos, olha só. Como, por exemplo, oportunidades de integração de pessoas de religiões diferentes para que uma conheça a outra. Bacana isso, né? Uma proposta de intervenção bem prática, bem real. E combate o quê?
o que nós estamos colocando aqui, ó, o preconceito, né? Então, quando eu começo a trabalhar o desafio de se conviver com a diferença, eu sei que algumas diferenças, né, geram o quê? O preconceito, né? É difícil para as pessoas, às vezes, conviverem com as diferenças. E com isso eu posso abordar essa proposta de intervenção. Agora, preparado? Sim, hora de digitar o texto. Vamos lá? Acesse o redaçãoparaná.org, está aqui o link, né? .pr.gov.br. Calmamente ache texto editorial com a seguinte temática: o desafio de se conviver com as diferenças. Achou? Ótimo. Agora você vai seguir as instruções da proposta e no aplicativo, né? Ver o número máximo de palavras, o número mínimo. Atente para a questão qual? Exatamente, de não fugir ao tema proposto. Utilize os recursos como o verificador ortográfico, coesão, coerência, regência e concordância. O que aprendemos? Lemos e interpretamos textos motivadores para a construção de um texto dissertativo argumentativo sobre o desafio de se conviver com as diferenças. Com isso, olhe quantos textos nós abordamos. Vamos recordar aqui, ó. A começar pelo primeiro, a professora vai te mostrar novamente, para você perceber como é importante você ler os textos motivadores. Por vezes são textos o quê? Em forma de cartoon, em forma do quê? De quadrinhos, em forma de imagens, tão somente. Então aqui eu tinha uma letra musical dos Titãs, primeiro texto motivador. O segundo, um fragmento da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. O terceiro, Ninguém é Igual a Ninguém, de Engenheiros do Havaí. Claro que podem existir outros textos em outras propostas. Nós selecionamos esses três para a nossa aula. Então é um recorte. E com isso você tem aqui na análise a possibilidade de desenvolver a sua proposta sobre o desafio de se conviver com a diferença. Lembre-se sempre, caro estudante, da dica. Desenvolva o tema proposto procurando usar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo da sua formação. Fale sobre o que você domina, né? Seguindo a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, compondo então o quê? A proposta de intervenção. Com isso, finalize o texto digitando no aplicativo, aqui ó, no Redação Paraná. E finalmente, né, vamos ver o rascunho feito. Então, no que aprendemos, nós fizemos o rascunho do texto dissertativo argumentativo e, para finalizar, produzimos o texto dissertativo argumentativo conforme o modelo Enem. Neste vídeo, falamos sobre texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.